Oi, gente, bem-vindos ao meu canal, Prazer Fernanda. Bom, como vocês viram, todos esses materiais, né, que eu mostrei agora há pouco, no início do vídeo, foi a Canson que me enviou, tá? Eu tenho uma parceria com a Canson, então, esses materiais, tanto a aquarela como os pincéis e a folha, foram eles que me enviaram, tá? E aí, em parceria, né, com a Canson, eu tô gravando essa aula. É uma aula bem para iniciantes, tá? Então, se você não conhece a técnica e quer aprender um pouquinho mais, então fica comigo nesse vídeo. Já vou adiantando que na descrição do vídeo tem o rascunho, tá? Então, se você quiser pegar, fica à vontade, já tem o rascunho pronto. Quis pegar uma referência bem simples que vocês não precisassem misturar muitas cores, que já estaria quase meio tudo que pronto, só indo colocando a tinta mesmo no papel, tá? Então vamos lá, como vocês perceberam, na parte de baixo, né, do copo eu já passei todo um tom de amarelo, tá? Algo bem simples, eu só peguei o pigmento mesmo, com o pincel um pouquinho mais carregado, né, com água e passei mesmo, então não tem muito segredo, tá? Nessa referência eu quis retirar essa mão, tá? E a alcinha, né? Não sei se chama assim, da xícara. Então eu preferi deixar assim para deixar algo mais simples, tá? Sem muito detalhe. E também para os rascunhos vocês não terem muito trabalho, né? Para fazer. Bom, comecei a passar esse tom meio de marrom. Sempre vocês vão observando nessa paletazinha aí do lado, tá? Que é a aquarela da Giotto, que inclusive é maravilhosa para quem tá iniciando, eu super recomendo. De olhos fechadíssimos, tá? É uma aquarela de linha escolar, né? Mas assim, entrega muito, eu me surpreendi com essa aquarela. Sinceramente, eu achei perfeita, vou fazer muitos estudos com ela, inclusive. Então, basicamente, tô pegando alguns tons, né, de marrom mais escuro. E aí, tô passando ali naquela beiradinha, a referência aí no cantinho pra vocês. Também vou deixar na descrição, tá, a foto da referência. E aí, eu tô fazendo esses contornozinhos, tá? Continuei mesmo com o pincel número 8, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem utilizar o menorzinho, número 1. Mas eu quis continuar com esse, porque talvez você não compre o kit todo, né? Então, tô mostrando que mesmo com o pincel mais grossinho, você consegue também fazer traços bem fininhos, mas aí vai da sua preferência, tá? Bom, essa pintura é algo bem simples, não vi muita dificuldade. Então, por isso que eu escolhi ela, né, para quem tá iniciando. É muito bom a gente começar com referências mais simples e depois, né, ao longo do tempo, quando a gente for ganhando experiência, a gente ir aumentando a dificuldade, né. Então, basicamente, né, nessas bordinhas eu tô passando tons de amarelo e tons de marrom clarinho, como vocês percebem. Como bate, né, o reflexo por ser um vidro, acaba que as bordinhas também ficam da mesma cor, né, que tá o líquido na xícara. Então, por isso que eu tô passando o amarelinho. E alguns locais acaba escurecendo mais, porque aí também depende da iluminação, né, do local. Então, é bem importante vocês analisarem isso e perceberem, porque quanto mais cores, né, vamos dizer assim, a gente coloca na pintura, a gente tem um resultado melhor, um resultado mais, vamos dizer, realista, bem mais parecido com a referência. Então, eu super indico vocês, antes de qualquer pintura, vocês fazerem uma análise também do que tem no desenho, no caso, na fotografia. E aí, como eu disse há poucos instantes, como bate o reflexo, tipo, desse saquinho do chá, né? Então, acaba que escurece também, e aí, como eu disse, da questão da luz. Então, vocês analisem antes de começar qualquer pintura, vocês vejam as cores mais ou menos que vão utilizar, porque é bem importante isso, se você quer um resultado mais próximo da referência, tá? Então, vai aí muito do que você quer passar com a sua pintura, com a sua arte. Mas, se esse for o seu objetivo, né, então essa dica aí é muito útil. Bom, nessa parte aí da laranja, né, essa parte mais que tá passando para o saquinho, vocês percebem que no fundo dele tá mostrando o saquinho, tipo aquela transparência, né? E aí por isso que eu passei um tomzinho mais escuro, tá? Pra dar esse ar que como se o saquinho tivesse atrás.
da laranja, né? Então, nessa outra parte, só ir pintando mesmo com o tomzinho de amarelo, tá? Sem muito segredo. Na verdade, não tem segredo nenhum. A aquarela é uma... Depois que eu ganhei experiência, tá? Eu percebi que a aquarela é muito mais fácil do que a gente imagina. No começo, eu complicava muito. Eu achava que eu não ia conseguir fazer pinturas muito bonitas, nem muito detalhadas. Mas com o tempo, eu percebi que tudo são formas e as cores que você coloca na sua pintura. Então, quanto mais você percebe as cores que tem na fotografia, mais parecida vai ficar. Nesse momento aí, eu tô passando um tom de marrom bem escuro, como se fosse um marrom queimado, sabe? Como se fosse aquele marrom café mesmo. Achei muito bonito. E aí eu tô fazendo já o saquinho, né? E tô passando, tentando fazer as manchas do mesmo jeito que tá na referência. Vocês percebem que em uma parte tá mais escuro do que em outros, lá na pontinha. Porque aí como já tá se misturando com o líquido, né, e tal, aí ele já clareia. Vocês percebem que eu vou utilizar um pouquinho de preto também, tá? Nesse meio aí. Então, muito importante também vocês fazerem essa análise. E aí, ó, agora com o preto eu vou passar nos locais que eu acho que, tipo, tá mais escuro, entende? Então, passei mais ali pelo meio. Tô chegando um pouquinho mais próximo, né, da laranja, da metade da laranja. Então, é só ir mesmo no olhômetro, como diz a história, vendo quais os locais que tá mais escuro, quais os locais que tá mais claro, para vocês irem escurecendo ou deixando mais clarinho. Então, é muito útil vocês analisarem isso, tá? Sempre vou repetir essa questão de vocês observarem muito bem a referência. Sobre a parte branca, tá? Vocês percebem que lá na referência, a parte que tá entre o líquido e a bordinha do copo tá totalmente branco. Então, a gente preserva esse local, tá? E não passa absolutamente nada. Em algumas referências, possa ser que tenha alguma coisa lá, entende? Em qualquer objeto, tá? Que esteja na referência. E aí, você vai precisar pintar. Mas aí, nesse caso, não tem nada. Então, eu quis deixar o branco mesmo, preservar o branco do papel. E aí, não passei nenhum outro tom, tá? Eu poderia até ter passado um tomzinho de cinza, né? Que, inclusive, né, tem nessa paleta. Mas eu quis deixar mesmo branco, tá? Já que é para ser realmente uma pintura para iniciante. Então, eu quis deixar mesmo esse ar de iniciante, tá? Não quis misturar muitas cores, nem colocar muita dificuldade. Espero muito que vocês tenham gostado e tenham entendido tudo que eu quis passar, tá? É muito importante quando a gente está começando na aquarela, a gente pegar referências mais fáceis, que utilize pouco detalhamento, que utilize pouco tom, até a gente ir pegando mais experiência. E aí com o tempo, com certeza, a gente vai melhorando, vai utilizando mais cores, vai conseguindo analisar melhor a foto. Então, fica aí a minha dica, né? De quem já tem um bom tempo aí na aquarela, mais de 2 anos. Então, foi o que eu mais aprendi com a aquarela, é que com o tempo que a gente vai evoluindo, tá? Não é de uma hora para outra. E a forma que a gente mais evolui é com estudo, tá? É muito estudo. São referências de várias coisas, de objeto, de pessoas, de paisagem, porque cada pintura que a gente faz é um aprendizado novo que a gente consegue adquirir. Esse ano eu fiz muitas pinturas e eu desenvolvi muito bem. Eu tô gostando muito dessa minha evolução na aquarela, mas isso tudo, né, foi graças a muito estudo, tá, que eu tô fazendo, então super indico pra vocês. Bom, nessa parte aí, né, tô fazendo meio que uma sombra, onde estaria mais ou menos a mão, né, da pessoa que tá segurando. Mas aí, como eu retirei, só molhei mesmo o papel e aí com um pincel bem úmido também, peguei um tom de laranja, tá?
E aí, né, eu puxei um pouquinho mais assim para o lado, que eu tô verificando lá na referência que a iluminação tá batendo mais do outro lado, então a sombra vai ficar totalmente do lado oposto, né? Então, peguei mais pigmento do laranja e coloquei para escurecer mais um pouquinho, que a gente percebe lá que tá um pouquinho mais escuro, tá? Mas eu não quis fazer nada de muito complicado, só simplesmente peguei o pigmento e com o pincel bem mais úmido, fui colocando lá, depositando. A folha ainda tava úmida, tá? Então isso ajuda a deixar mais uniforme. Bom, essas foram as cores que eu utilizei para fazer uns detalhezinhos finais, tá? Não nada complicado também. Eu só peguei o pincelzinho número 1 e fui só contornando a bordinha do copo, só para dar mais um ar mesmo, para diferenciar, né, a bordinha do copo para o corpo, né, do copo. Então, só isso mesmo, tá? Não tem muita complicação, vocês vão ver aí. Se vocês quiserem fazer isso, tudo bem, mas também se não quiserem, também não tem problema, tá? Eu só dei um toque mesmo, vamos dizer assim, especial, tá? Então, fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer esses detalhezinhos. Com o pincel número 1, que ele é muito fininho e ideal para fazer detalhes, tá? Então, fica aí a dica. Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa pintura. E caso vocês façam, me marca lá no Instagram, que eu vou adorar ver a de vocês.